L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne démange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Bom, eu não sei se foi o primeiro bom, o segundo bom, dois bom, é muito bom. Bora lá que a gente tá sem tempo a perder hoje, né? Porque tem que botar de molho uma salada aqui pra lavar pro almoço. E tô meio zonzo, acabei de sair da prática de yoga. Eu pratico yoga. E aí eu tô meio zureta. Eu pensei que ia ser rápido, mas tá devagar. Tô meio chapado de prana aqui. Mas enfim, tem uma salada para lavar, tem um almoço para fazer, então vamos direto ao ponto. As atualizações vão ser breves, assim, o Bolsonaro está tentando dar outro golpe. Você que está ouvindo o futuro, né, saiba que fique de registro, né, a ditadura foi em 64, né, brasileira, e eu fiz meu ensino médio nos 2000, né, isso, 2004, 2008. E a gente ficava pensando assim, né? Tipo, nossa, como é que as pessoas deixaram? Como é que isso aconteceu? Você que tá do futuro e tem essa dúvida, assim, as pessoas gostam muito do fascismo. Os caminhoneiros inventaram um estado de sítio imaginário, que eu acho um conceito muito bom, assim, tipo, imaginaram que tá em estado de sítio e já estão comemorando, assim. Pô, eu acho que tem que acreditar nos seus sonhos, cara. Eu acho que no fundo é isso. Vai com fé, cara. Você acha que o país tá em estado de sítio, que seu presidente merda tá fechando o judiciário inteiro, pô, vai lá, cara, acredita, confia, tá ligado? Parabéns. E as pessoas gostam muito, cara, de estar numa punhetação, assim, sabe? De ser uma oposição xoxa, de discutir coisas muito idiotas, assim, sacou? É impressionante, impressionante. Então é assim que a gente consegue viver nessa calamidade. Uma tentativa de golpe por semana, né? Foi o 7 de setembro essa semana e foi mais uma tentativa, né? Eu acho que o Bolsonaro é muito brasileiro, assim, ele quer ficar tentando. E a gente espera até 2022, né? Mas enquanto isso a gente vai gravando nosso podcast, fazendo nossas coisas, né? E vendo quem é que vem primeiro, assim, a derrocada completa, né, da democracia ou o apocalipse climático. Essa é a corrida que está acontecendo agora, com as nossas cabeças, assim. Hoje, só um detalhe, hoje tiveram 3 explosões, assim, não sei se foi raios, foi uma explosão aqui em São Paulo, audíveis na madrugada, assim, eu acordei com palpitação, falei, caralho, o mundo tá acabando, caralho, tô começando a bombardear São Paulo, que é muito bom, muito saudável pra se viver. Enfim, é uma forma bem legal aí. Mas dando prosseguimento à nossa leitura, né, que é o carro-chefe desse podcast, para além de delírios e devaneios e... como chama? Não análise de conjuntura, né? Eu nunca faria uma análise de conjuntura, mas... relatos da conjuntura para você do futuro. Além disso tudo, a gente grava, né? Pronto, 11h42 e a gente encerra. 20 minutinhos e a gente grava a leitura do Antiédipo, obra de Deleuze e Guattari. Onde que a gente tá? Caraca, eu marquei bem palha aqui. Eu não botei a lápis onde que a gente tava. Agora eu vou ter que adivinhar aqui, bicho, fudeu. A gente tá falando de Deus, de religião, né? De Freud, de Jung. A gente não passou dessa parte não, pelo amor de Deus. A gente tá nem aqui a psicanálise ainda perdoa. Lembrei. A gente terminou aqui na página 83, não é isso? Deixa eu até abrir aqui. Pô, foi mal, vou ter que fazer uma parada aqui. Abri o próprio podcast pra ver em que página a gente parou, assim. Cadê? Tô falando, tô meio leso hoje. O 37 ou 38 respondido é o 37 mesmo. Fomos até o 83. Então até aqui, ó. Se você abrir a página 83 do seu PDF ou do seu livrinho físico aí, né? Você vai no primeiro quebra de parágrafo, assim, né? Consideremos um outro texto de Freud. Então, lembrando que eles estão trabalhando três textos de Freud. Caraca, eu tô sem muito fôlego, né? Mas vamos lá, tô meio leve. E assim,
Consideremos um outro texto de Freud, mais tardio, no qual Édipo já é designado como complexo nuclear, entre aspas. Un enfant est battu, uma criança é espancada, famoso texto aí para dissertar sobre o masoquismo. Não, tô conseguindo falar nem português, quanto mais alemão, mas agora vai. Freud, ein Kind wird geschlagen. Geschlagen. Tem aquele personagem do Austin Powers, né, que é o... Tem 3 filmes do espião Austin Powers, né, e o último é Austin Powers contra o Membro de Ouro, né, Goldmember, que é um cara holandês, né, ele fala, Gold, I want my gold. E tem a Beyoncé nesse filme. Detalhes. É de 1919 esse texto, Ein Kind wird geschlagen, e a edição francesa é publicada pela Revue Française de Psychanalyse. Aparece com o título On bat un enfant. Então tem a diferença, né? De um enfant é batido e bate-se uma criança. Na tradução aí possível do francês. Em português o título oscila entre bate-se uma criança e uma criança espancada. O gosto do freguês. Continuando então, né? Eles vão falar desse texto aí. Cara, é um texto que que eu não sei se vocês vão introduzir, mas vou falar só por alto assim, só para ter uma noção do que eu lembro, tá? Desde 1919, um pouco antes dele trabalhar Além do Princípio do Prazer, o Freud, né? Que é um texto de 1920, e que ele vai pensar a fantasia masoquista nas crianças, né? Que tipo é corriqueiro entre os pacientes de Freud lembrarem-se da experiência da infância e de imaginar uma criança sendo espancada, assim. E ele vai debater quem é essa criança espancada e quem está batendo nela, né? Principalmente, se eu não me engano, coisa de bater na bunda, assim, sabe? Tipo, de punição. E ele vai trabalhar muito a questão da fantasia masoquista, a fantasia de ser infligido dor, né? E de ter uma certa satisfação no infligir da dor por outrem, né? Por outro mesmo. Então, minha introdução mais ou menos é essa. E ele vai dando uns passos, assim, né? Ele vai pensando cenas dessa criança, ele vai analisando mesmo essa fantasia, assim. E aí vai vendo que a criança não lembra se é uma menina, é ele mesmo. É um negócio meio complexo. Leiam lá um texto que eu não vou lembrar de cabeça, não. Mas vamos ver o que eles dão de dica aqui. O leitor não consegue evitar uma impressão de inquietante estranheza. Nunca o tema paterno foi menos visível e, contudo, afirmado com tanta paixão e resolução. Aqui, o imperialismo de Édipo se funda numa ausência. Porque, afinal, dos 3 tempos do fantasma supostos na menina, né, eu falei que tinham 3 tempos do fantasma, né, 3 análises da fantasia. O primeiro é tal que o pai ainda não aparece nele. E no terceiro tempo, o pai já não aparece mais. Resta, então, o segundo tempo, no qual o pai brilha com todas as suas luzes, entre aspas, nitidamente sem equívoco. Fecha aspas. Mas justamente, entre aspas, esta segunda fase nunca tem uma existência real, tendo permanecido inconsciente, nunca pode ser evocada pela lembrança, de modo que ela é uma reconstituição analítica tão somente, mas uma reconstituição necessária. Então, esse pai dessa fantasia de que alguém bate, né, que o Freud vai analisando e chega num segundo tempo, né? Esse é seu pai, é o que nunca se comprova nas lembranças de acontecido mesmo, mas que é uma reconstrução necessária, né? Sendo assim uma repetição do inconsciente, uma vez que Édipo já está taxado como complexo nuclear. Essa é a forçação de barra, né? A famosa forçação de barra do Freud. E tem outra coisa interessante, que nas duas traduções do francês, né? Un enfant est battu e on bat un enfant, você tem 2 partículas assim, que são muito caras por Deleuze, né? Partículas gramaticais, semânticas, né? Que é o artigo indefinido, uma criança é batida, né? Tipo assim, esse uma criança, né? Tipo, não é a criança, não é uma pessoalidade, não é eu criança, aquela criança, é uma criança, né? Uma intensidade criança, ele gosta dessa ideia, assim, uma intensidade que se organiza como criança, né, por assim dizer, um agenciamento criança. Então, esse artigo indefinido, né, o Deleuze gosta bastante, assim, puxado do Blanchot. E o outro aqui tem um negócio em francês aqui, né, outra tradução possível é on bat un enfant. On é um artigo de terceira pessoa indefinido, né, tipo, no
Em português seria o C, do vende-se essa casa, né? Quem é que está vendendo essa casa? Compra-se ouro, quem é que está comprando? Então, é algo também com uma força muito grande para o Deleuze. São dois recursos gramaticais que impedem a pessoalização, né? Então ele gosta bastante disso, e aí eles usam bastante. Então nessa história aqui do texto, bate-se numa criança, ou uma criança espancada, tem essa apreciação da indefinição. Então tem, tipo, acho que eles vão explorando isso, uma certa potência também na psicanálise, tipo, olha como a fantasia ela não é pessoalizada, como um fantasma de grupo, é das intensidades, ele não fecha em imagens globais de pessoas, mas Freud tem que voltar para as imagens globais, seja da criança específica que apanha, quem é que apanha, né? E seja o pai, né? É seu pai quem bate, por aí vai. E eles perguntam, do que se trata de fato nesse fantasma? Meninos são espancados por alguém, por um professor, por exemplo, à vista de meninas. Assistimos desde o início a uma dupla redução freudiana que de modo algum é imposta pelo fantasma, mas exigido por Freud à maneira de um pressuposto. Por um lado, Freud quer deliberadamente reduzir o caráter de grupo do fantasma a uma dimensão puramente individual. Não sei nem por que eu comento essa bosta, né? Porque os caras falam tudo que... É preciso que esses 2 pontos. É preciso que as crianças espancadas sejam, de certa maneira, o eu. Sacaram? Então, ao invés de um fantasma de grupo, tipo assim, qual a relação que se tem com a violência com as crianças em geral? Como se constitui infâncias no Brasil com a violência, sem a violência, com a violência doméstica, do núcleo familiar, com a violência dos bairros, mas não vamos pensar esse fantasma de grupo, né? A gente vai pensar como você tem medo de ser espancado por papai e por mamãe, né? O que, se você pensa, por exemplo, nas periferias, ou não precisa nem das periferias, né? A gente sendo totalmente agenciado, afetado por noticiários mega violentos, assim, né? Todo mundo que é brasileiro cresceu, eu acho, né? Tô generalizando de uma maneira bem legal. Coisa, nos anos 90 tinha muito isso, assim, tipo, cuidado crianças, não se afastem porque vocês vão ter seus órgãos roubados, sequestro de órgãos, era um negócio que estava muito na onda, assim. Falar, né? Esse fantasma de grupo dos sequestros de órgãos, assim. Tinha muito deleuziano andando solto nos shoppings aí pra fazer corpo sem órgãos das crianças, assim. Então são fantasmas de grupo, né? Então, tipo, a criança tem um pesadelo de que... remeta um pesadelo que, tipo, tinha muito medo de andar na rua, comecei a produzir uma crise fóbica de perder os órgãos, assim, e de que me roubariam o pênis, por exemplo, ou o rim, o baço. Aí, mais velho, o psicanalista vira, claro, a psicanalista é seu pai, é sua mãe, né? Você tem todo um fantasma de grupo, o que se faz com as crianças na nossa sociedade capitalista, né? Brasileira, anos 90, por exemplo, divagações. É preciso que as crianças espancadas sejam, de certa maneira, o eu, parênteses e aspas, substitutos do próprio sujeito, fecha aspas, fecha parênteses, e que quem bate seja o pai, parênteses, aspas, substituto do pai, parênteses, aspas, ponto. Por outro lado, é preciso que as variações do fantasma se organizem em disjunções empregadas de maneira estritamente exclusiva. Assim, haverá uma série menina e uma série menino, mas dissimétricas, tendo o fantasma feminino 3 tempos, dos quais o último é, entre aspas, meninos são espancados pelo professor, fecha aspas, e tendo o fantasma masculino apenas 2 tempos, 2, quais o último é, entre aspas, minha mãe me bate, fecha aspas. Então esse tema das disjunções exclusivas é muito importante, né? Que ou se é menino ou se é menina, né? E o que eles estão falando é que as disjunções, os registros das máquinas desejantes, ou seja, antes desse esmagamento da psicanálise, olha só, bicho, tocou o interfone, eu vou ter que pausar aqui rapidinho. Acho que voltou a gravar. Então, deixa eu recuperar o fôlego aqui. Puta que pariu. Eu dou um chorinho de 5 minutos aí no despertador. Era a ração e a areia das gatas, veio por encomenda. Aí eu subi a escada. Subi dessa escada com a ração. Vamos lá. Ai. É só no campo molar, né? Eu acho que é isso. Tem essas disjunções exclusivas, né? Ou a fantasia de menino, ou a fantasia de menina, assim, né?
ou você é menino ou você é menina. E aí, na produção inconsciente maquínica deles, né, nessa máquina, nesse desejo como máquina, né, como pulsação, ele é indiferente a isso. As disjunções são inclusivas, né? Sou menino ou menina, ou sou também meu pai, sou também minha mãe, né? Por aí vai. Então eles acham meio absurdo, né? E aí continua. O único tempo comum, entre parênteses, o segundo das meninas e o primeiro dos meninos, afirma sem equívoco a prevalência do pai nos dois casos. Mas é um famoso tempo inexistente. E com Freud é sempre assim. É preciso haver algo em comum aos dois sexos, mas para que este algo falte tanto a um quanto ao outro. Para distribuir a falta pelas duas séries não simétricas e fundar o uso exclusivo das disjunções. Você é menina ou menino. Então, muito bom. Mais uma vez, né? Vou parar de fazer comentários aqui, vou só ler agora. É assim a respeito de Édipo e de sua, entre aspas, resolução, diferentes no caso do menino e no da menina. É assim a respeito da castração e da relação com Édipo. A castração é a porção comum, isto é, o falo prevalente e transcendente, e, ao mesmo tempo, a distribuição exclusiva que se apresenta nas meninas como desejo do pênis e nos meninos como desejo de perdê-lo, ou desculpa, como medo de perdê-lo, que ato falho bom, hein? Com medo de perdê-lo ou recusa de atitude passiva. Esse algo em comum deve fundar o uso exclusivo das disjunções no inconsciente e nos ensinar a resignação. 2 pontos. Resignação a Édipo, resignação à castração, renúncia ao desejo do pênis, no caso das meninas, e renúncia à demonstração máscula, no caso dos meninos. Em suma, renúncia, entre aspas, a assumir o sexo. Aí tem uma nota de rodapé extensa aqui, né, fecha aspas, que vai falar do análise terminável e análise interminável do Freud. Mas antes disso, é só para contar, né, tipo, voltando ao assunto de Édipo, essa coisa da resolução de Édipo e como tem a ver com essa escolha molar do objeto sexual, né, a heteronormatividade freudiana, né, como que pode se indicar que o menino, né, diante da castração vai querer... O que ele quer? Uma mamãe, né? Uma mamãe, só que sem ser mamãe, um representante da mamãe. E a menina, como se vê castrada, né? Ela vai desejar um pênis e na impossibilidade de desejar um pênis, vai desejar um filho de sexo masculino, né? Então, essa resolução estrutural do Édipo para definir as escolhas objetais da sexualidade molar, é isso que eles estão batendo bastante agora, né? Como... No fundo, por mais que sejam duas séries diferentes, elas têm em comum que tudo falta, né? Em algum momento a castração pega e é preciso resignar-se e abandonar algo, assim. E é quanto a isso que eles estão bem bolados desde o começo. Mas assim foi como eu entendi, né? Bom, vamos à nota 6. Freud, Analyse terminée et Analyse interminable. Ó, agora em alemão, hein? Die Endliche und die Unendliche Analyse. Tradução francesa, Revue Française de Psychanalyse. Entre aspas agora, o Freud. Os dois temas que se correspondem são, no caso da mulher, a inveja do pênis, a aspiração positiva de possuir um órgão genital masculino. No caso do homem, a revolta contra a sua própria atitude passiva ou feminina em face de um outro homem. Uma sonequinha aqui, né? Onde a gente não vai dormir, a gente vai ler mais um pouquinho. Continuo sem fôlego, vai ser assim até o final do episódio, mas segura mais um pouquinho aí. Nunca se tem tanta impressão de pregar no deserto como quando se quer levar as mulheres a abandonarem, por ser irrealizável, o seu desejo do pênis. Olha a viagem do Freud. Ou como quando se busca convencer os homens de que a sua atitude passiva em relação a um outro homem, não equivale à castração, e é inevitável em muitas relações humanas. Só o rolê da resignação, né? Uma das mais fortes, que é o que eles falaram lá da demonstração máscula, né? Tem que abrir mão da demonstração máscula. Uma das mais fortes resistências à transferência emana da supercompensação obstinada do homem. Ele não quer se curvar diante de um substituto do seu pai. Se recusa a lhe ficar agradecido. E por isso mesmo, a se ver curado pelo médico. Puta que pariu. Aí
fica difícil sem o Freud. Daí isso aí é um textão, mas esse texto é muito bonito, né? Da análise terminável e interminável do Freud. E aí pra gente fechar, né? Esse algo em comum, agora eu volto do Deleuze e Guattari. Esse algo em comum, o grande falo com F maiúsculo, a falta com F maiúsculo, com duas faces, são sobreponíveis. É puramente mítico, 2 pontos. É como o uno da teologia negativa. Introduz a falta no desejo e faz emanar as séries exclusivas, as quais fixam um alvo, uma origem e um curso resignado. Muito bom, hein? Então, esse é algo em comum entre os meninos e as meninas, o grande falo, a falta, com duas faces, são sobreponíveis, né? Um se coloca sobre o outro. É puramente mítico, e eles colocaram lá em cima transcendental também. É como o uno da teologia negativa. Cara, o uno da teologia negativa. Só ver um negócio aqui. O que é a teologia negativa? Momento, pesquisa, já que a gente tem um tempinho a mais, né? Na Wikipédia fala assim, né? Teologia negativa ou teologia apofática é o contrário da teologia propositiva ou teologia afirmativa. Se por um lado a teologia afirmativa faz proposições e descrições acerca de Deus e dos seus atributos, imagino que Spinoza está aqui nessa onda, né? A teologia negativa segue o caminho oposto. Ela percebe que toda descrição que a inteligência humana consegue elaborar sobre Deus está muito aquém daquilo que Deus é. Então, né? É bem resignada, né? A teologia negativa percebe que todo esforço da racionalidade em definir Deus e os seus atributos acaba limitando Deus, porque este ultrapassa todo e qualquer esforço racional. Então esse é o uno, né? Legal. Olha só, é bem interessante isso, né? Porque não sei quem são os teóricos da teologia negativa, mas está aqui, né? Deus não é ignorante, do mesmo modo Deus não é o mal, Deus não é uma criação, mas para além disso não podemos definir como Deus existe ou opera em relação a toda a humanidade. Deus não é definível conceitualmente em termos de espaço e localização. Deus não é conceitualmente confinável no tempo. Interessante, né? Um puta debate aí com Spinoza. Então, é como o uno da teologia negativa. Introduz a falta no desejo e faz emanar. Então, a primeira coisa que faz é fazer o desejo ser movido pela falta, né? Falta algo porque somos castrados, né? Porque, enfim. E dessa falta, seja a necessidade, seja a castração, seja o reconhecimento do outro, né? Seja esse significante que falta, e faz emanar, né, dessa falta no desejo, faz emanar as séries exclusivas, as quais fixam um alvo, uma origem e um curso resignado. Então, faz emanar daí as séries exclusivas. Diante da falta, você vai ser menino ou menina, né? Tem que ser uma escolha, ou um ou outro. Fixa um alvo, qual o objeto da sua sexualidade, uma origem, Édipo, e um curso resignado, do que você tem que abrir mão para seguir essa sexualidade careta heteronormativa. Gente, muito bom. Hoje a gente termina então na próxima. Faltam 2 textos, né? Já foi um do Schreber e já foi o do. Nossa, que fome que deu agora. Esse foi um episódio bem perdido assim de fome, né? Apesar que eu tava me sinto sereno. Mas fome e cansaço. E prana. No próximo encontro, na quinta-feira que vem, a gente vai para o 2.2.3, a ideologia da falta, a castração, a partir da página 85. E já foram 2 textos do Freud, né? O do Schreber e o Bate-se numa criança. Ó, o Sonequinho acabou, que bom. E o Bate-se numa criança, né? E agora falta um, provavelmente, porque o nome dessa sessão é 3 textos de Freud. Mas, galera, fiquem bem, cuidem-se, organizem-se. Se quiser trocar uma ideia ou ler aqui junto, fala aí. E um forte abraço.